Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou eu aqui de novo, né? Gravando mais um vídeo aqui para passar dicas para vocês, né? Hoje estou aqui sem a touquinha, tá? E vamos lá, né? Passar algumas dicas aí para aqueles, né? Aqueles e aquelas aí que querem trabalhar por conta, né? Na área e a minha área, né? Para quem ainda não viu, para quem tá me vendo agora, a minha área eu trabalho com pão caseiro, né? E bolos caseiros, tá? Então eu queria dizer assim, ó. Primeira coisa, né, que você precisa ter é fé em Deus, né? Acho que eu já falei isso no primeiro vídeo, né? Mas esse também ainda é um dos primeiros vídeos, né? Então, o que a gente precisa mesmo, em primeiro lugar, é ter fé em Deus, tá? Porque se não tiver fé em Deus, a gente não vai chegar a lugar nenhum nessa vida, né? Ainda mais nesses dias atuais agora que a gente tem vivido, né? Tanta turbulência, tanta incerteza, né? Tantas coisas horríveis que estão acontecendo aí em todas as partes. Então, segundo lugar que você precisa ter é persistência. Porque se você não tiver persistência, você também não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então, tenha fé em Deus, tenha persistência, tenha força de vontade, tenha foco, né? Tenha objetivo, tá? Do que você quer fazer, aonde você quer chegar. Então, traça aí a sua meta, né? E vai em frente, né? Coloca Deus em primeiro lugar. Desde o primeiro dia que eu comecei a fazer pão para vender, né? Eu sempre, enquanto eu tô ali preparando a minha massa, seja de pão, seja de bolo, seja o que for que eu tô fazendo ali para vender, né? Eu faço a minha oração, nem que esteja no meu pensamento, tá? Às vezes eu tô preparando ali, às vezes meus filhos estão por perto brincando, correndo e tal, às vezes meu marido tá ali perto também. Então, eu faço a minha oração no meu pensamento, né? Agradecendo a Deus, né? Pelo dom que Ele me deu, né, por mais uma oportunidade, por mais um dia que eu consegui estar ali preparando ali, né, os meus trabalhos para ganhar o meu dinheiro, né? Então, eu agradeço, eu peço para que Deus venha abençoar cada cliente que estiver comprando comigo, né? Quando a gente trabalha nessa parte assim vendendo alimentos, né, coisas, produtos de comer, é uma área um pouquinho complicada, né? Porque por mais que você tenha limpeza, higiene e tudo mais, né, a área da alimentação é bem complicada, né? Um erro, um deslize seu ali, você pode estar causando algum problema de saúde para o seu cliente, né? Então, até hoje nunca tive nenhum problema, creio em Deus que nunca vai ter, né? E é sempre bom, né, que você faça aí a sua oração também, né? Faça o seu pedido, faça o seu agradecimento, e nem que seja no seu pensamento, né? Para que você peça para que Deus abençoe tudo aquilo que você está fazendo, para que tudo, aonde você colocar a sua mão, que vai ser próspero, que vai ser abençoado, tá? Então, para que Deus abençoe seus clientes, para que Deus abençoe você também, né? Então, você precisa ter persistência, né? Já falei da fé em Deus, e aí você precisa ter persistência, porque no começo, nada no começo vai ser fácil, né? Tudo quando a gente começa, as pessoas não te conhecem, as pessoas pensam, ai, será que esse produto é bom? Será que ela faz as coisas com limpeza, com higiene? Então tem todas essas dúvidas aí, né, gente? É normal que as pessoas pensem assim, é natural, né? Até a gente às vezes pensa, né? Então, até os seus clientes, até as pessoas começarem ali a comprar de você e tal. Aí o bom é que você fazendo o seu produto bem feito, tratando seus clientes bem, tratando eles bem, né? Bem tratados assim, eles vão comprando e eles mesmos vão fazendo a propaganda dos seus produtos para os outros clientes. Ah, a Dona Maria comprou, Dona Maria amou seu bolo, amou seu pão. Ela vai chegar, ela vai contar para a vizinha, ela vai contar para Joana, ela vai contar para Mariana, ela vai contar para, sabe? Ela vai contar para a mãe, para a vizinha, para a tia, para a irmã, para a filha. Então, e um vai fazendo propaganda para o outro, né? Então eu falo que eu tenho clientes muito abençoados mesmo, né? Porque sabe, é incrível assim, e eles tiram foto às vezes, posta lá no Face ou no Instagram, posta no status deles mesmo, sabe? E é muito gratificante você ver os seus clientes elogiando o seu trabalho, passando adiante o seu trabalho, né? Eu sou assim, eu gosto, quando eu compro uma pizza lá, eu sempre falo em pizza aqui, né, gente? Mas é um exemplo, né, de que eu também sou uma consumidora, né? Uma cliente também, né? Nós todos somos. Então, quando eu compro alguma coisa, principalmente se é a primeira vez, mesmo que não seja a primeira vez, né? Eu gosto de elogiar, sabe?
Eu gosto ali de mandar um recadinho e tal, falar: "Nossa, que maravilha, ai, parabéns", tal, tal. Se acontecer de eu não gostar, eu guardo a minha opinião pra mim, tá, eu sou assim, né, quando eu compro alguma coisa, né. Mas se eu gostar, certamente eu vou falar pra pessoa, né, vou passar uma mensagem, eu vou tirar foto, postar no meu status: "Olha, tal coisa, assim, assim, tal pessoa que faz, quem quiser o contato pede aqui pra mim que eu passo". Então é muito legal a gente fazer isso, propaganda, né, para as pessoas, já que as pessoas fazem a minha propaganda também, eu como cliente também não custa fazer propaganda daquilo que é bom. Então, é isso, né, fé em Deus, persistência, né, foco, né, e objetivo. Você fala: "É isso mesmo que eu quero", então você vai enfrentar, né, aí todas as pedras que aparecer no seu caminho, você precisa passar por cima delas, né. Não adianta aparecer uma pedra que você tropeça, cai e já fica ali onde você caiu, você fica, não vai adiantar, né. Então vai ter dificuldade, sabe. Vai ter dia que você vai falar e vai parar e vai falar: "Meu Deus, e agora o que que eu faço?". Principalmente a gente nessa área de vendas, que a gente tem que estar sempre comprando, comprando insumos, né, que são os nossos ingredientes, embalagem e tudo mais. Então a gente tem essa dificuldade aí, porque chega a época, né, o ano passado, acho que foi o ano passado, não lembro muito bem aí, que cada semana que você ia no mercado estava uma loucura, os preços subindo direto e, sabe, teve uma vez que eu cheguei, assim, no atacadão e eu precisava comprar farinha, eu estava praticamente sem, e quando eu vi o preço eu falei: "Nossa", cada semana que eu estava indo lá o preço estava só subindo, 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 e daquela vez eu cheguei lá e falei: "Nossa", fiquei desanimada. Assim, decepcionada, né, naquele momento. Aí o que que eu fiz? Eu peguei pouco, né, vamos supor que desse para eu trabalhar uma semana, sei lá, e pedi, né, assim, falei: "Oh, meu Deus, né, me ajuda". Peguei ali as outras coisas que eu tinha que pegar e falei assim: "Deus vai prover, né, ele vai dar providência, ele vai me mostrar o caminho", por isso que é importante você ter fé em Deus, né. E aí eu cheguei em casa, eu comecei a olhar na internet e tal, pedir para Deus tudo, aí eu encontrei uma luz, né, no fim do túnel do que eu deveria fazer, qual caminho que eu deveria seguir, a atitude que eu deveria tomar naquele momento, né. E deu tudo certo ali, né, gente. Então por isso que é extremamente importante a gente ter fé em Deus, né. Então tenha fé em Deus, persistência, foco, né, atitude, tá, porque se você não dar o primeiro passo, você não vai sair da onde que você tá, né. Eh, eu fui meio assim, né, de uma vez, né, no pão, falei: "Ah", me joguei e falei: "Ah, seja lá o que Deus quiser". Só que como Deus é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, né, porque quando eu comecei, seria pra mim, na minha intenção, como eu falei, né, meu filho estava bebê, a minha outra filha ali com 4 anos, né, e o bebê com 7 meses. Então eu pensei assim: "Ah, o que entrar vai ser lucro, né. Eu ajudando meu marido a comprar uma fralda, ajudando a comprar alguma coisa, eu já vou estar ajudando, não vou estar me sentindo tão parada assim, tão, eh, um peso, né, entre aspas". E as coisas foram acontecendo assim, né, e Deus foi mostrando ali, me levando a lugares que eu nunca tinha imaginado. Quando foi aquele boom de vendas, que eu comecei naquela loucura, eu falei: "Meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse ganhar um salário, mais de um salário trabalhando para mim", né. Gente, é muito assim, sabe, você fala, né: "Eu não mereço". Às vezes eu paro e falo e penso e falo: "Meu Deus, eu não mereço", né. Nós somos tão falhos, tão pecadores, tão pequenos, mas Deus ele é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que ele surpreende a gente de uma forma, assim, que a gente, vamos dizer que a gente não estava esperando, que a gente não estava preparado mesmo, né. Às vezes eu comento isso com a minha mãe e falo: "Ai, eu nem mereço tanto". Ela fala assim: "Claro que você merece", né, que ela me incentiva, né, fala: "Ah, você tudo a sua correria, o seu empenho e tal, claro que você merece, né". Mas a gente merece, né, assim, não é que a gente merece, a gente tipo, a gente faz por merecer. A gente se esforça, a gente corre atrás, a gente batalha, mas se a gente olhar para os nossos pecados, né, para esse nosso outro lado, na verdade a gente não merece, né, mas Deus ele derrama a graça dele, a glória dele nas nossas vidas todos os dias. É por isso que estamos aqui de pé. E é por isso que eu estou aqui ensinando para vocês o pouco que eu sei, que nem eu sempre comento, eu sei pouco até hoje, mas todo dia a gente está naquela busca, naquela saga em estar aprendendo cada vez mais.
Então é isso que vale a pena, né? É isso que é importante. A gente sempre querer aprender mais, sempre querer ir para frente, sempre querer evoluir. A gente nunca pode ficar parado no mesmo lugar e falar, não, agora eu já aprendi tudo que eu tinha que ter aprendido e agora eu não preciso mais. A gente nunca pode pensar desse jeito, né? A gente nunca pode se acomodar. A gente sempre tem algo mais para aprender, sempre, né? Não importa a idade que você esteja, o lugar que você esteja, a profissão que você tenha aí na sua mente que você sempre tem algo a mais para aprender, né? Então, são essas coisas que eu queria estar falando aqui, estar passando para vocês. Tenha foco, fé em Deus, persistência, atitude, que eu falei da atitude por quê? Porque muita gente tem vergonha de vender. Eu não vendo na rua, tá? Participo de grupos assim do Face que são pessoas que vendem na rua, né? Bolo, tal, tal. Teve uma época, uns 2 anos atrás mais ou menos, eu tava com essa ideia, né? De pegar eu e o meu marido, a gente colocar o carro da gente numa praça, num lugarzinho de manhã, de preferência, e a gente ia ter ali café da manhã. Ia ter café, leite, né? Bolo e pão, né? Fatiado, tal, individual ou inteiro. Eu tava com essa ideia, viu, gente? Só que aí eu fui na prefeitura, né, me informar do que eu precisaria, né, para ter lá a minha licença e tal, meu alvará. Aí já de cara já me desanimaram, né? Falaram assim que se fosse eu, se eu comprasse o produto de uma outra pessoa, uma outra empresa, eu não teria que cumprir tantas exigências. Mas como era eu que fabricava o meu próprio produto, então ela falou algumas exigências ali que teria que cumprir. Até hoje, por enquanto, né? A gente mora numa casa de aluguel. É uma casa legal, ajeitadinha, tudo inteirinha de piso, frio, tal. Na cozinha, ela é dividida em duas partes, tipo cozinha e copa. E na parte que eu faço os meus pães e os meus bolos, na parede, naquela parte, é parede normal, rebocada, pintadinha, igual essa que tá ali atrás, né? Aqui é a parede do quarto. Mas a parede da cozinha é assim, bonitinha, só que ela é azul, tá? Rebocada, normal. Então, nessa parte que eu faço os pães e os bolos, ali é a minha produção. Então, não tem azulejo na parede, mas a parede é bonitinha, igual essa que tá aí atrás. Então, por não ter azulejo, já seria proibido. Eu teria que colocar azulejo, né? Na parte ali que tem o fogão, a pia e tal, aí sim, nessa parte tem azulejo do chão até o teto, né? Só que não tem como eu estar produzindo naquela parte. Então, essa já seria uma adequação, né? Colocar azulejo ali na parte que eu trabalho. Teria que trocar a pia, porque tem que ser um outro modelo de pia, que eu não sei como que chama aquele modelo lá. Eu sei, sabe, assim, qual modelo que é, mas eu não sei como é que chama. Teria que trocar a porta, é uma porta comum, de madeira, normal, tá? Intacta, tá? Não tem nada quebrado, nem danificado, mas teria que trocar, teria que pôr, se eu não me engano, parece que ela falou pra mim que teria que ser aquelas portas sanfonadas, sabe? E várias outras coisas que ela falou ali que eu teria que fazer essas adequações se fosse para eu fazer isso, né? Para fazer os meus produtos e então seriam aí várias exigências aí que eu teria que fazer e como eu disse ali atrás, a gente mora numa casa de aluguel, né? Então, ficaria inviável para a gente estar fazendo todas essas reformas, porque creio eu que naquele momento o dono da casa ele não estaria aí disponível para estar fazendo essas mudanças aí, né? Simplesmente por causa do meu trabalho. Então, isso seria, né? Não seria uma coisa que a gente está tendo algum problema de infiltração, alguma coisa. Não seria nada disso, né? Uma coisa que o dono da casa pudesse falar, então eu vou providenciar, a gente desconta no aluguel. Não seria nada disso, né? Então, eu preferi deixar quieto, né? Essa intenção aí que a gente tava de ir pra rua, vender na rua, de manhãzinha, né? Café da manhã, a gente deixou quieto. Então, o que eu tava falando, comecei a falar nesse assunto porque eu queria falar da vergonha. Eu sou uma pessoa assim, hoje em dia eu ainda me considero um pouco vergonhosa, sim. Porém, eu não me considero mais assim tão vergonhosa quanto eu já fui. Quando eu era criança, na minha adolescência, mesmo depois de adulta, eu era uma pessoa muito extremamente vergonhosa. Isso me atrapalhava e me
sabe? Dificultava muitas coisas para mim. Depois que eu, vamos dizer assim, depois que eu entreguei a minha vida para Deus e tal, isso fez diferença na minha vida, né? Porque não vem ao caso a gente estar falando nesse vídeo aqui, né? Então eu vou falar bem rapidamente assim, que quando a gente, né, a gente tem um encontro com Deus, tal, aquela mudança na vida da gente, então, o que que muda? A gente passa a ter, às vezes a gente não tinha amor próprio, às vezes a gente não tinha confiança na gente mesmo, né? Muita insegurança, eu era uma pessoa muito insegura, né? Então, depois que eu, né, entreguei minha vida para Deus e tal, foi que isso também veio a mudar na minha vida, né? Eu tava passando por uma fase ali muito tumultuada e tal. Assim, eu tava eu tava passando por uma fase, eu e meu marido, a gente tava casado há pouco tempo na época, sei lá, uns 3, 4 anos, e a gente discutia muito, sabe, coisa de ciúme, essas coisas assim. Então, eu achava que eu tinha autoestima e tal, mas não tinha tanto assim não, né? Depois que eu passei por esse processo aí de mudança, né, entregar minha vida para Deus, de verdade ali. Então, eu entrei na época, né, alguns anos atrás, no grupo de dança da igreja. Veja bem, né, aquela menina toda tímida, toda vergonhosa, tá? Dançar na frente das pessoas, uma igreja lotada, né? Eu não vou falar para vocês que eu não fiquei com vergonha, fiquei com vergonha, tá? Mas uma dica para você, assim, se você precisa fazer algo em público, né? Se você, se tratando das vendas, você precisa manter o contato visual com o seu cliente. Mas não se tratando de vendas, às vezes se tratando de que você precisa falar alguma coisa em público, né? Atrair a atenção das pessoas, você pode fazer o seguinte: você pega e fica olhando para um ponto fixo, tá? Seja a porta, seja alguma coisa, você fica olhando para aquele ponto fixo. Tudo que você for fazer, olha lá. Claro que ó, às vezes é uma dança, você vai ter que girar e tal. Então não tem como você ficar olhando para o ponto fixo ali, né, gente? Mas sempre que possível, então, você fica lá olhando para o ponto fixo, tá? Que aí, se você olhar cara a cara para as pessoas, tá? Você se desconcentra daquilo que você está falando ou daquilo que você está fazendo, no caso da dança. Então, por que eu tô falando isso, né? Que quando então eu entrei pro caminho de Deus, isso foi fazendo diferença na minha vida, isso foi trazendo mais autoestima para mim, mais confiança, porque antes de tudo isso, né? Eu pensava assim, ó, como que um dia eu vou fazer alguma coisa para vender, né? Eu pensava assim, olha, o pensamento tão pequeno que eu tinha, eu pensava que é, eu me colocava para baixo mesmo, sem saber, sem perceber. Eu achava que eu não sabia cozinhar, eu achava que as coisas que eu fazia eram horríveis, sendo que quem comia sempre elogiava. E eu pensava assim, eu não posso falar o que eu tô pensando aqui, mas eu pensava assim que as pessoas não comeriam nada que viesse de mim, né? As pessoas teriam uma repulsa, vamos dizer assim. Eu não sei por quê, tá? Era uma bobeira, uma doidice disso, uma doidice, né, da minha cabeça, né? E olha onde Deus me trouxe, olha onde Deus me colocou, né? Então, assim, isso é muito gratificante, né, como eu falei. O que faz diferença a gente ter Deus na nossa vida, né? Principalmente na nossa principalmente no relacionamento, principalmente em tudo, né? Faz total diferença. Às vezes você não confia, eu tenho vergonha, como que eu vou vender e tal, tal. Vendendo, como eu vendo, como eu trabalho pelo Facebook, pelo WhatsApp, eu não preciso aparecer, colocar minha cara como eu tô colocando aqui. Teve uma época que eu gravava uns vídeos lá e tal, hoje tô fazendo bolo de fubá, não sei o que, tal, tal. Mas não precisa, tá? Não precisa. Você só pode escrever ali, você vai tirar. Eu já falei lá no primeiro vídeo, quem não viu, vai lá, tá? Pra você tirar fotos boas, bem iluminadas aí, a qualidade da câmera hoje não tá muito legal. Mas o importante é o conteúdo que eu tô tentando passar para vocês aqui, tá, gente? E faz isso, né? Você não precisa. Aí você fala, e quando eu for entregar para o meu cliente? Você tá trabalhando honestamente, tá? Você não tá pedindo nada para ninguém, você está assistindo para o seu cliente comprar. Então, se ele comprou, mantenha aí a sua cabeça erguida, mantenha a sua alma, deixe essa vergonha de lado e vai firme, vai na fé que Deus está com você. Onde você for, onde você pisar, Deus está na frente, tá?
Tenha fé aí que você é capaz, que você consegue. Se você chegou nesse vídeo aqui, não foi por acaso, é obra divina. Então vai lá, põe em prática aquilo que você tem em mente aí, o seu dom que Deus te deu, que não é para ficar parado, que não é para ficar guardado, tá? Tenta. Eu só te falo isso, pelo menos tenta. Ah, se não der certo, se não der certo, pelo menos você. Agora, nem tentar, nem sair da nossa zona de conforto, isso é pior do que tudo, né? A procrastinação é terrível, gente. Olha, eu tenho que confessar que ficar deixando sempre para depois, sempre para a última hora, isso é terrível, né? Terrível, mas eu vou no vídeo de hoje por aqui, né? E falando assim para você que você é capaz sim, que você pode sim, tá? Você pode ir muito além daquilo que você imaginou, daquilo que é o seu objetivo. E Deus está na sua vida, à sua frente, abençoando tudo aquilo que você está fazendo. Em nome de Jesus vai dar certo, sim. Tenta dar o primeiro passo. Primeiro, pede a Deus, coloca tudo nas mãos dele, né? Certo? Ele vai te abençoar. E você vai voltar aqui para contar. Se você não quiser contar aqui, você vai me chamar no PV para poder me contar, tá? Então fica com Deus, gente. Até mais. Obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.